Olá, meu povo, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Vamos dar início à nossa aulinha de hoje e hoje a gente vai começar pelo nosso conteúdo do nosso livro, que no nosso livro está aí na página 14, tá? E hoje a gente vai falar sobre a organização do corpo humano. Então, o corpo humano ele é formado por estruturas simples, como as células, até as mais complexas, como os órgãos. O nível de organização do corpo humano é da seguinte forma: células, tecidos, órgãos, sistemas e organismo. O corpo humano, gente, ele pode ser compreendido em diferentes níveis, partindo das células, como eu acabei de falar, que é considerada a unidade funcionais do corpo, há os tecidos, os órgãos e os sistemas, até formar um organismo como um todo. O corpo humano, existe diferentes tipos de célula, como aquelas que secretam. O que é secretar? Eliminar as substâncias do nosso organismo. Existe também aquelas que transportam gases, tá? Elas transportam os gases para o nosso corpo. Aquelas que protegem o nosso organismo. O que é se proteger? Proteger contra as doenças, tá? E aquelas que revestem o nosso corpo. O tecido, ele é formado por células semelhantes, que desempenham também a mesma função. Por exemplo, o tecido muscular é um tecido constituído de células especializadas em contrair, ou seja, participando dos movimentos do nosso corpo. Os órgãos é formado por diferentes tecidos. O órgão é a estrutura, aliás, é a unidade anatômica e funcional presente apenas em organismos pluricelulares complexos. O que é esses organismos pluricelulares complexos? Quer dizer, os organismos que são constituídos por muitas células, como os animais vertebrados. Por exemplo, o coração é um órgão composto por diversos tecidos, sendo ele, o principal deles, o tecido muscular cardíaco, que permite a esse órgão bombear o sangue para as demais partes do nosso corpo. Então, a função do coração é bombear sangue para diversas partes do nosso corpo. Então, esse conjunto de órgãos integrados entre si, atuando de maneira coordenada para o desempenho de determinadas funções corporais, que ele constitui o quê? Um sistema. O corpo humano, ele apresenta muitos sistemas. Um deles, o cardiovascular, o sistema genital, o sistema nervoso, o sistema endócrino e assim por diante, que a gente vai estudar daqui para frente. Então, os vários sistemas atuando de uma forma conjunta, trabalhando de uma forma conjunta, ele constitui o quê? O organismo. Ele constitui o organismo. Então, a gente falou sobre as células, os tecidos, os órgãos, o sistema, e que forma tudo isso, forma o quê? Um organismo. As células é a unidade básica. A gente já sabe claramente que as células são as unidades básicas, a unidade básica. Então, o tecido são as estruturas formadas por um conjunto de células, por células semelhantes que atuam para desempenhar o quê? A mesma função. Os órgãos são estruturas formadas por um conjunto de tecidos. Esses órgãos formam o quê? Um conjunto funcionais que tem a mesma função, que formam o quê? Um sistema. E o sistema, tudo junto, constitui o quê? Um organismo. Então, pessoal, o nível de organização
do corpo humano, ele forma o quê? Os tecidos que formam os órgãos, que formam o sistema, que forma o quê? O organismo, os organismos. Então, pessoal, a gente sabe que o corpo humano é organizado em quê? Eu já falei 2 vezes. Em diferentes níveis de organização. Então, lá no livro de vocês, na página 14, que foi o que eu acabei de falar agora, fala também que a gente tem que ter o quê? Para a gente ser saudável, a gente precisa ter o quê? Uma alimentação equilibrada, que fornece aos nossos organismos o nutriente necessário para um funcionamento adequado. Se a gente se alimenta mal, com certeza a gente não vai ter um corpo saudável, uma saúde bacana. Então, cada ser humano, ele tem as necessidades nutricionais, que variam, por exemplo, conforme a idade e as atividades que a gente realiza no decorrer do dia. Comer, gente, é um prazer para muitos. E faz parte de quê? Da nossa cultura, da cultura humana. A alimentação, ela pode, sim, tornar-se mais saudável, lógico, quando conhecemos melhor a composição dos alimentos que vamos ingerir. E também o quê? O funcionamento do sistema digestório, que possibilita escolhas conscientes. Ou seja, a gente precisa escolher de uma forma boa a nossa alimentação. Se a gente se alimenta mal, a nossa saúde também ela não vai bem. Não vai bem. A gente precisa se alimentar com bastante fruta, não esquecendo, pessoal, que a água é vida e que nós precisamos ingerir bastante água por dia. Principalmente a gente que mora numa região muito quente, né? E suamos muito, perdemos muito líquido e para isso precisamos repor, para que tenhamos uma saúde boa, né, pessoal? Então, a gente precisa se alimentar bem, tomar bastante líquido, ingerir uma alimentação boa, se alimentar bem, para que nós tenhamos uma saúde adequada, ok, pessoal? Por hoje só, fiquem com Deus, boa aula a todos. Tchau, tchau!